Estamos aqui no Ministério de Direitos Humanos, acabamos de fazer uma reunião com o ministro Silvio Almeida para falar sobre a resolução que regulamenta a consulta prévia livre e informada no estado de Minas Gerais. A gente sabe que é uma resolução muito violadora, é uma grave violação de direitos humanos, porque no lugar dos povos e comunidades tradicionais quer dizer como a consulta será realizada. E quem diz como a consulta deve ser realizada são os próprios povos e comunidades tradicionais. Então é uma grave violação vindo do governo Zema. A gente está aqui com o Padre João, nosso grande apoiador, que esteve conosco agora na reunião, e a gente gostaria de saber um pouco a posição do deputado Padre João a respeito dessa resolução. Queria primeiro te parabenizar pela sua intervenção tão qualificada, representando também essa luta e a terra de direito. Parabéns pela sua intervenção junto com o ministro, que é professor de direito também, então foi também com muita competência que você o fez. É de fato uma resolução que tenta regulamentar o que não é regulamentável, né? Então por si ela já é nula de certa forma. Então o que nós temos que fazer é esse entendimento universal da nulidade. E assim, se ela é nula, todas as ações que foram feitas a partir dela, que serão feitas, também são nulas. Por isso que o Rodoanel, mas também a atividade minerária lá no norte de Minas, onde tem povos e comunidades tradicionais, vão ser nulas. Por isso que a gente tem que avançar, esteja certa, nessa nossa luta de estarmos juntos. O que tem que fazer é respeitar, é a voz dos povos e comunidades tradicionais. É isso e pronto. E quem que dá o rumo das atividades de desenvolvimento, do jeito de viver, do jeito de expressar a sua cultura, a sua religiosidade, são eles. Inclusive os próprios empreendimentos. São eles que definem. E não nenhum governo. Então, contra passar a boiada no estado de Minas, somos contra a resolução. Anulação já, revogação já. Revogação já dessa famigerada resolução que amordaça a consulta, né, Alessandra e Padre João? Teve e ainda continua com relações sociais escravocratas das mais brutais do país. Não é à toa que em Minas Gerais nós temos mais de 50% da monocultura de eucalipto do Brasil está em Minas Gerais. As mineradoras estão fazendo um estrago brutal, socioambiental e econômico também, no nosso querido estado de Minas Gerais. Minas Gerais era conhecido como a caixa d'água do Brasil. As duas grandes bacias hidrográficas, São Francisco do Paraná, nascem em Minas. Mas Minas Gerais está correndo o risco de se transformar em... Vão ter que mudar o nome dos estados, tirar Minas do nome, porque está virando crateras gerais, cemitérios gerais, e o processo de desertificação está muito... É um estado ainda, lamentavelmente, assim, vem se reproduzindo um coronelismo muito forte, tanto do agronegócio, foi em Unaí, aqui a 160 quilômetros, onde eu fui criado, no Iarins, mataram os fiscais do ministério, né? Que os 4 mandantes estão livres até hoje, depois de quase 19 anos, não estão na cadeia ainda, né? As mineradoras, FIENG e tal, nesse caldo aí. E por outro lado, um conservadorismo religioso muito grande. O neopentecostalismo em Minas Gerais está muito forte. É nesse caldo todo que, lamentavelmente, tivemos a reeleição do governador Romeu Zema. E nós estamos experimentando que, na prática, o Romeu Zema hoje é um dos maiores bolsonaristas exercendo o poder no Brasil. Nós já estamos lutando há 2 anos lá para tentar impedir a construção do Rodoanel, rodominério na região metropolitana de Belo Horizonte. E há quase 1 ano lutando para a gente conquistar a revogação e anulação de uma esdrúxula, incondicional, brutal, absurda resolução que o governador Zema, através da SEMAD, CEDES, baixou lá. Na prática, é amordaçando, aniquilando e matando o direito que os povos e comunidades tradicionais têm à consulta prévia, livre, informada, de boa-fé e tudo. Um absurdo. Então, nós chegamos agora, estamos felizes e fizemos muita luta para derrubar o Bolsonaro. Estamos já há 2 anos tentando essas audiências aqui com os vários ministérios, porque nós chegamos à conclusão que nós precisamos assim de um compromisso muito contundente
do presidente Lula e de vários ministérios aqui do governo federal para nós conseguirmos fechar a porteira que o governador Zema está insistindo em continuar abrindo as porteiras lá para passar a boiada, né? E daí estão trazendo dois casos emblemáticos, gravíssimos. Um é essa luta contra o Rodoanel. O Rodoanel é um projeto da época da ditadura militar. Alguns governos de Minas já tentaram fazer esse Rodoanel, lembrando que lá em Belo Horizonte já tem 2 anéis. O primeiro é a Avenida do Contorno, depois o segundo anel rodoviário. Agora quero fazer um terceiro na região metropolitana, e que o próprio nome é mentiroso. Não é um Rodoanel da região metropolitana, ele passa no meio, rasgando 13 cidades, né, segregando as cidades, repartindo 13 cidades em 2, segregando centenas e centenas de bairros, porque é para ser uma rodovia que no decreto de desapropriação do Zema está uma estrada de cerca de 106 quilômetros, uma largura, a área desapropriada vai de 250 metros a 500 metros de largura, e vai esse estradão rasgando tudo. E aí, estudando há 2 anos, né, na luta nossa aí, já conseguimos um envolvimento de cerca de 80 movimentos sociais, organizações e coletivos, tudo. Já está claro que é uma mentira brutal. A propaganda oficial é que não, o anel rodoviário, que é administrado pelo DENIT, é um motivo a mais que a gente tem que ter o compromisso do governo Lula lá, porque o tal do anel rodoviário que tem em Belo Horizonte, 26 quilômetros, é do DENIT, o governo federal que administra. E a mentira é dizendo assim, não, tem que fazer o rodoanel para melhorar a mobilidade, para resolver o problema do congestionamento e as mortes que acontecem na vida. Mentira. Primeiro, porque não será uma estrada pública, será na prática uma estrada privada. PPP, com concessão para uma multinacional por 30 anos, pedágio mais caro do Brasil. Eles falavam 2 anos atrás em 35 centavos por quilômetro, agora com a inflação aí deve estar no mínimo 50 centavos por quilômetro. Então, para passar, vai ser R$50 para ir, R$50 para voltar, né? Aí já está o primeiro absurdo. Fizemos as contas, a multinacional, vocês não sabem quanto, mas estima pelos cálculos nossos lá, que a gente, olhando todo o mapa, será de 15 a 20 mil casas, sítios, que serão demolidos, né? Tá 50 igrejas para ser demolidas, mais de 50 terreiros estão na rota para você passar por cima, 20 UPAs, né? escolas municipais, cara, é um traje, uma bagaceira que eles querem fazer. Que beleza que chegaram a vocês deputados. Que a luta é justa, sagrada, aí vai chegando. Tinha chegado. Eu sou do Quilombo Manso, Nguscaiango, é uma comunidade quilombola reconhecida pela Fundação Palmares. Uma parte dessa comunidade já foi titulada, certificada pelo município de Belo Horizonte, mas ainda existe a luta pelo direito à regularização de todo o território. E recentemente, do ano passado, a comunidade foi surpreendida com o licenciamento na mineração da Serra do Curral, a qual a comunidade denunciou, foi até o Ministério Público, na primeira instância em Minas Gerais. A gente perdeu, mas aí nós recorremos e foi suspenso. O juiz da segunda instância determinou que fosse suspensa o licenciamento, mas ainda a gente corre o risco de uma hora ou outra, né, eles voltarem a minerar a Serra do Curral, porque eles andam assediando a comunidade, inclusive usando de argumentos da própria tradição e da religiosidade da comunidade, estão indo até o terreiro, para poder fazer consultas, e aí com a minha mãe, uma pessoa idosa que é a nossa matriarca, eles abordam ela com uma proposta de fazer um acordo dentro da junto com a empresa Tamisa, e isso está nos colocando muito preocupantes, porque as condições sociais em que a gente vive hoje é realmente uma condição precária, porque durante todo esse desgoverno, nós ficamos ausentes de políticas públicas. E com isso, possibilidades e propostas, não só para minha mãe, mas para outras pessoas da comunidade, como uma troca, sabe, de
acordos para poder eles assinarem um termo, suspender o licenciamento dentro do Ministério Público. Em 2012, antes de tudo isso, a comunidade ela sofreu uma intervenção do próprio município. Assim, então, ela teve parte dela migrar para o território de Santa Luzia. E quando chegamos lá, também tivemos outros tipos de conflitos, de racismo institucionalizado, tudo isso porque é uma cidade conservadora. E agora, esse projeto do Rodanel, ele impacta também no território de Santa Luzia. Então, assim, eu, enquanto uma liderança comunitária, eu já não sei mais qual é o tipo de justificativa ou de defesa ou argumento que eu possa usar para poder pedir, né, o que é direito. Que o governo de Minas Gerais comece, então, a cumprir com a consulta prévia, livre e informada, as comunidades tradicionais, principalmente as comunidades de terreiro, de religião de matriz africana, porque a gente está abandonado. Está abandonado. Durante a pandemia a gente percebeu isso, foi uma ausência, nós não tínhamos mapeamento, o governo do estado não tinha endereço de nenhuma comunidade de matriz africana. Nós que tivemos que debruçar dia e noite, Dandara foi parceira nossa, Nice Bela, né? E aí a Célia, a gente teve que contar, a gente sempre, dentro do estado de Minas Gerais, nós temos que contar com o apoio das parlamentares para que a gente possa acessar ou fazer valer o direito. Minas Gerais hoje virou uma terra sem lei, e onde o governador Zema, ele que dita as leis, ele que faz o acordo, ele que faz a negociação, inclusive negociações essas com recurso que foram como reparação às vidas perdidas pelas próprias mineradoras. Então, os territórios povos tradicionais hoje estão assim, suplicando as religiões de matriz africana, está assim, implorando socorro pela ausência ou pelo desgoverno que continua, né, hoje assentado dentro do estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Cota. E a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram.